Falarei das soberbas dos que não aceitam que Deus use os seus servos diferentes dos seus pontos de vistas. No meio do povo evangélico, existem vários tipos de soberbas que atrapalham a pessoa de crescer espiritualmente. Isso são pedras que derrubam quem está subindo em cima para se exaltar. Pedras gigantes que eles mesmos colocam em seus caminhos que dificultam as suas caminhadas em rumo ao crescimento. A soberba espiritual está assumindo lugar na vida de quem recebe muitos dons, dizendo assim: eu sou mais usado do que aquele irmão. A soberba do ego está assumindo lugar na vida de quem se santifica muito, dizendo assim: eu sou mais santo, sou mais separado. E isso está enraizado no coração do soberbo. A soberba teológica que inflama seu ego e fala assim: eu sou o dono da verdade, tenho sempre razão em meus argumentos, e não aceito correção de ninguém. Esses homens soberbos em seus conhecimentos, menosprezam os vasos de Deus por não terem o mesmo nível de conhecimento deles. Eles se acham maiores no conhecimento bíblico, e não aceitam vasos humildes que exortam sobre os seus pecados. Eu conheci um irmão no Nordeste que não sabia ler, e só ouvia a palavra e orava muito. Esse homem era mais usado do que um teólogo que só ficava se exibindo em seus conhecimentos, e não tinha autoridade nem de expulsar um demônio. Mas o analfabeto que não lia a Bíblia por não entender o pouco que ele sabia da Bíblia vivia, e o teólogo que sabia muito mais da Bíblia do que o analfabeto não vivia nem 1%. Lucas 12 verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deus usa até os crentes que não sabem ler a Bíblia, e os faz de guerreiros. Quanto mais os teólogos humilham eles, mais Deus usa esses pequenos para confundir os grandes. Deus não liga para posições na sociedade, nem para a idade, nem para o gênero, se é homem ou mulher, se é inteligente ou leigo, quando usa os mais desprezíveis desse mundo para fazer a diferença. Falarei da guerra espiritual dentro da rede tecnológica de comunicação. Tem pessoas que são pagas para levantarem calúnias graves contra os defensores da sã doutrina, como mandar uma mulher fazer acusações que o irmão estava paquerando, ou teve um caso e espalha no Facebook. Provérbios 6 verso 19. A testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele, sendo santo, não tinham do que o acusarem. Inventaram uma calúnia e colocaram o povo contra ele, e o martirizaram até a morte. O sangue inocente foi derramado. Por isso temos que ter cuidado e não entrar no meio das aglomerações das acusações. Quando ver uma multidão acusando alguém, temos que vigiar e ficar de fora. Teve um caso que aconteceu em 2017 no interior. Um rapaz perturbado pegou a foto de um homem de Deus e colocou no seu WhatsApp, e começou a entrar nos privados das mulheres dos grupos e falar imoralidade. E as mulheres ficaram surpresas por se tratar de um homem de Deus e pregador da palavra. Esse rapaz perturbado combinou com outro para escandalizar esse servo de Deus. O rapaz, que se passou pelo homem de Deus, escreveu palavras imorais até no Facebook usando o perfil do pregador, e muitas pessoas que recebiam a mensagem desse irmão passaram a não acreditar, e a multidão começou a comentar a foto do servo de Deus no Facebook, e o chamavam de falso profeta, filho do diabo, e faziam muitas acusações com comentários maldosos. Quando o servo de Deus descobriu, ele disse que não tinha Facebook e que nunca gostou de redes sociais, e disse que alguém estava se passando por ele para escandalizar o seu ministério. E você que diz eu sou crente, tenha cuidado no que vai escrever a respeito de um irmão que está sendo vítima de acusações. Eu abomino as redes sociais que não têm nada para acrescentar, e ainda mancham os servos de Deus. Esses aplicativos de amizade são todos terrenos de Satanás. Teve uma irmã que disse para mim: uma mulher do Facebook está me atacando no Facebook, e me chamando de diversos nomes maldosos. Eu disse para ela: não peques, deixe-lhe atacar. Essas palavras que ela está escrevendo de você no Facebook, ela está plantando sementes no mundo espiritual que irá colher na eternidade se não se arrepender. E se você for revidar falando palavras a insultando, estará plantando a semente no mundo espiritual que irá colher na eternidade. Falarei das batalhas espirituais nas trincheiras.
Temos que ter cuidado ao fazer vídeos atacando os irmãos que são inocentes. Por isso que eu sempre aconselho a fazer vídeos que edificam, e mesmo que seja um falso profeta, não faça vídeos o denegrindo, porque esses homens já se condenam e já plantam sementes no mundo espiritual. Não precisa ser juiz. Ao atacar eles, estão plantando a semente da imagem denegrida. Eles mesmos já estão denegrindo as suas imagens e o evangelho, escandalizando ao gravarem o engano ao vivo. E não cabe aos homens de Deus fazerem vídeos atacando. Não podemos nos comportar dessa maneira. O nosso alvo não é a carne, e sim o que é espiritual. O falso profeta não precisa ser atacado, julgado e acusado. Ele irá colher todas as sementes plantadas no mundo espiritual, e a sua colheita será terrível. Teve um irmão que queria gravar um vídeo na internet, falando de um falso profeta que faz propaganda na televisão. Eu disse para ele: esses homens não precisa escandalizá-los, porque eles mesmos estão escandalizando a eles mesmos. Já estão plantando as suas sementes no mundo espiritual, que irão colher na eternidade. Deixe eles quietos. Não se manche com quem está manchado. Eles estão mortos espiritualmente, e não se bate em quem já morreu. E depois que ele fez o vídeo, o Espírito Santo tocou em seu coração para não postar e ele fez. Eu já vi irmão postar vídeos no YouTube, e depois se arrepender e tirar. No mundo virtual, os canais do YouTube são iguais igrejas. Tem os canais santos e os canais corruptos. Tem canais hoje que é melhor do que igreja. Fala aquilo que os pastores não têm coragem de dizer. Tem crentes que fazem canais, não para ganharem almas, mas para levarem o maior número delas para o inferno. Eles não têm dons e nem qualidade em seus ensinos para fazerem o canal crescer. Eles não têm unção para fazerem as almas se converterem. E descobriram que podem atrair os inscritos denegrindo as pessoas, causando contendas e falando mal do seu irmão. Eles dão lugar para a carne, e ganham as almas para o diabo. E quando alguém se inscreve em um canal desse, se torna um seguidor, e concorda com tudo o que eles dizem. E para conseguirem seguidores, fazem piadas das revelações e não respeitam o seu semelhante. Um vídeo repreendendo o pecado tem poucas visualizações. Agora, um vídeo de gracejo são milhões de pessoas que veem. O céu é para poucos mesmo. Essas pessoas que falam eu sou crente, e têm prazer de ver esses vídeos que fazem piadas com as coisas de Deus, e ainda difama o próximo. Crente que curte esses tipos de vídeos precisam se libertar, porque se alegrar com a iniquidade não é normal. Isso prova que o coração tem prazer de ver a difamação e a blasfêmia, e quando o coração se alegra com essas coisas, o interior é uma podridão de iniquidade e precisa urgentemente de uma libertação. Uma pessoa com um coração desse, não herdará o reino dos céus. Precisa pedir que Deus faça uma limpeza no interior. Peça para Deus um coração puro e santo que não tem prazer em assistir esses vídeos. Um coração que chora ao ver o evangelho sofrendo gozação. Um coração que não ri da desgraça e os escândalos do seu irmão, mas um coração de misericórdia que se entristece por esse irmão. Um coração de amor que torce para que ele seja salvo, desperte e se liberte. Os servos de Deus estão virando memes na internet, sendo motivos de risos e escárnio, porque alguém do canal praticou essa zombaria ao fazer um vídeo expondo a pessoa como palhaço. Não devemos fazer isso nem com os piores inimigos da igreja, que são os satanistas. Tudo o que se faz de mal irá colher. O mundo espiritual é o espelho que reflete as nossas ações na terra. Antigamente, os memes eram feitos com as pessoas do mundo, e hoje os cristãos estão se tornando memes. Os servos de Deus se tornaram motivos de piadas e diversões virtuais. Os cristãos estão ficando famosos na internet, não pelas boas obras e nem por serem servos de Deus. Eles estão famosos por serem motivos de chacota. Vendo essas coisas, eu me lembro da Arena dos Leões, quando os imperadores jogavam os cristãos para serem devorados, e o povo romano, ao verem aquela cena sangrenta, não paravam de rir e se divertir com a morte dos cristãos. A arena romana servia de circo de diversão. A arena romana hoje é virtual, por ser um território matador de cristãos, não da carne mas do espírito, os matadores da fé. Esse circo romano virtual ri das revelações,
zombam das visões e fazem piadas com as experiências espirituais. Irmãos, Satanás não está brincando, e está transformando os defensores da sã doutrina em palhaços da internet. E quem dará crédito aos que defendem a sã doutrina depois dos sarcasmos? Quem irá crer na sã doutrina quando transformam em deboche? A sã doutrina está sendo zombada, porque eles não querem o caminho estreito, preferindo viver iguais os ímpios. Segundo Timóteo 4 verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Quando o servo de Deus revela os planos de destruição do diabo, os inimigos se levantam na internet em defesa de Satanás. Eu já vi youtuber dizer assim: essas coisas que foram reveladas têm nada a ver com o diabo. E em vez de atacar Satanás, faz criticar os servos de Deus que revelam. Eu não vejo esses supostos crentes falarem mal da feitiçaria, só falam mal da sã doutrina, e também não vejo eles falarem mal de bruxos. Só falam mal dos servos de Deus, não que eles devam falar mal dos bruxos. É apenas uma observação que fiz. Na verdade, não se deve falar mal de ninguém, só denunciar as práticas pecaminosas. É os servos de Deus revelando as obras das trevas e os críticos desmentindo. É os servos de Deus desmascarando os demônios, e os crentes se colocando contra os servos de Deus. É os servos de Deus querendo alertar os que estão dormindo e os críticos dizendo: podem dormir, não há nenhum perigo. Eles falam assim: esse irmão é mentiroso, isso o que ele fala não é do pecado, e não pertence ao diabo, isso é coisa da lei. E passam uma falsa tranquilidade às pessoas que ficam acomodadas e entram no estado de hibernação. Hibernação é um estado onde a pessoa adormece no frio. Estamos em tempos onde a fé de muitos estão se esfriando, tempo do inverno espiritual, e muitos estão adormecendo. Eles dizem assim: esse irmão é louco, isso não é pecado, não se preocupem, já somos salvos pela graça. Eles falam que estão na graça, falam daquilo que não entendem. Se eles conhecessem a graça ficariam com muito temor. A graça é divina, por nascer do sangue puro derramado de Jesus. A graça é santa, e para estar nela tem que ser santo. Eu nunca vi estar na graça e no pecado, ou é santo ou é imundo. Não existe ligação da graça com o pecado. A luz não combina com as trevas. A graça salva e o pecado condena. Viver na graça não é viver uma vida relaxada espiritualmente, abrindo espaço para o pecado. No ano de 2015, um pastor que liderava uma sede de mais ou menos 200 pessoas, ele queria gravar um vídeo para relatar as suas experiências. O objetivo desse vídeo era divulgar o nome do ministério para atrair mais pessoas para a sede, e também atrair mais pessoas para as filiais. Esse pastor me disse que um demônio apareceu para ele e disse assim: você quer atacar dentro do nosso território, e usar as nossas ferramentas tecnológicas para espalhar o evangelho, está querendo ganhar almas dentro do nosso território, pastor. Está querendo nos afrontar, divulgar o evangelho em nossa plataforma. Está querendo guerrear contra nós dentro do nosso território da tecnologia. A plataforma do YouTube não foi criada para pregar a sã doutrina, e nem para revelar as suas experiências. Criamos para os nossos filhos espalharem as iniquidades. Se insistirem em querer gravar, irá ter retaliações e os contra-ataques não irão lhe dar descanso. Quando colocar o seu rosto na internet não terá mais volta. Temos os nossos agentes que trabalham para nós. Uma vez que tem o ministério manchado e a imagem denegrida, fica difícil ganhar os incrédulos que não acreditarão em seu caráter mesmo dando bons frutos. E aquele demônio, depois de intimidar o pastor com as suas ameaças, desapareceu. O pastor ficou com tanto medo de ter a sua reputação manchada diante da sede que tinha bastante gente, desistiu de fazer o vídeo para colocar na internet. Até o seu Facebook, que tinha muitas fotos, ele excluiu para que ninguém usasse as suas fotos para fazerem vídeos. A guerra espiritual atingiu a internet e se instalou nos meios de comunicações e virtuais. E muitos não sabem desse perigo da plataforma virtual. Satanás criou o YouTube e as redes sociais para arrastar multidões de almas para o inferno. Ele não criou o YouTube para espalhar a sã doutrina e colocar os testemunhos de experiências e conversão. Ele criou essa tecnologia para ser usada para o mal, e o YouTube é o seu instrumento.
Nessa guerra espiritual, entre a sã doutrina e a calúnia contra ela, está no campo tecnológico, mas a desunião dos pregadores da sã doutrina, que não se unem para defender o evangelho da verdade que está sendo escandalizado, a guerra entre os irmãos, um falando mal do outro e vivendo em disputas para saber quem está certo, que se esquecem de guerrearem contra Satanás, que ataca os defensores da sã doutrina e faz o evangelho de chacota. A internet virou um palco de guerra e de escândalos. Os servos de Deus que pregam a santidade na internet precisam se organizar e usar a inteligência quando for fazer um vídeo. A igreja tem que mudar as estratégias e contra-atacar com a verdade, a palavra que é a espada, as armaduras de um soldado que relata o livro de Efésios. O único instrumento de ataque é a palavra, a Bíblia, e essa espada tem que sair de sua boca. Não é para usar a palavra de má fé para atacar o seu irmão. A espada tem que ser direcionada para o alvo certo, que é o mundo das trevas, e desmascarar as obras malignas que estão ocultas. Temos que atacar com a verdade e desfazer os planos malignos do inferno. Em uma luta de boxe, os dois oponentes, antes de se atacarem, ficam na defensiva. Um fica esperando o outro atacar primeiro, e quem for atacado irá se defender, se esquivar e lançar os seus ataques de surpresa. O lutador sempre está na defensiva para não ser surpreendido com os ataques do outro. Jamais o lutador ficará com o corpo aberto e exposto aos ataques. Quero dizer que ao gravar um vídeo, não deixe o seu corpo exposto e aberto aos ataques, que é mostrar o seu rosto nas câmeras. Antes desses escândalos acontecerem na internet, teve uma irmã que foi arrebatada ao céu e inferno, e gravou vídeos falando da sua experiência. Nos outros arrebatamentos que ela teve, Deus a orientou para não gravar os seus testemunhos pela câmera mostrando o seu rosto, e que só era para gravar os áudios. E assim essa irmã fez nos outros testemunhos, onde não aparece mais a sua imagem. E tem crente que tem as suas imagens no Instagram e Facebook, as fotos ficam expostas lá, e o diabo só de olho. Depois ele usa uma pessoa para pegar aquela foto sensual ou quase nua, foto da praia da pessoa, e escandaliza na internet dizendo que a pessoa não pode pregar no púlpito. Eu já vi irmã que prega a santidade não vigiar, e colocou uma foto no Facebook. Pegaram a foto dela e escandalizaram dizendo: essa é a que prega a santidade, mas olha como ela vive. E tem muitos feiticeiros que acham as fotos fáceis de alguém que eles querem fazer o mal, e aonde eles irão achar? No Facebook, Instagram e outras redes sociais. Voltando a falar do YouTube, Satanás joga sujo na internet e usa as suas táticas. Satanás fala que aqueles que não gravam vídeos mostrando seu rosto na câmera não existem, mesmo falando testemunho. E se a pessoa não quer gravar e manda o testemunho escrito para alguém narrar, ou usar o Google Tradutor, Satanás diz que não vale, e coloca na mente da pessoa para não dar crédito. Isso é uma técnica que ele usa para fazer as pessoas não crerem, porque Satanás tem ódio de quem não quer expor a sua imagem, e coloca na mente da pessoa que o testemunho é falso. Satanás usa as suas artes diabólicas para fazer as pessoas caírem nessas armadilhas para não crerem. Teve um irmão que disse assim: se eu mandar o meu testemunho em audiobook não irão crer, para evitar que o seu testemunho não fique desacreditado, porque tem tanto tomé no YouTube que precisa ver a pessoa no vídeo para crer. Sendo assim, então eles acreditam nos falsos profetas que gravam os seus cultos nas igrejas. Só que esse irmão percebeu que mesmo gravando em câmera, não seria garantido que o povo viesse a crer, porque ele, assistindo o YouTube, viu muitos canais denegrindo os irmãos colocando as imagens deles na tela. Ele percebeu que mesmo aparecendo no vídeo não evitaria os escândalos, e seria pior mostrar o seu rosto, porque Satanás iria usar os canais do YouTube para expor a sua imagem de denegrir o seu ministério. Falando da plataforma do YouTube, temos que atacar pelas trincheiras, que é não expor a imagem ao ataque, não gravar vídeo, não colocar a foto no vídeo quando for relatar. Pode colocar uma imagem bíblica e falar no áudio, ou escrever um texto para o Google Tradutor narrar, ou mandar alguém fazer uma narração. Isso se chama preservar a sua identidade dos ataques. Combatemos dentro do território do inimigo, e temos que ser vigilantes.
O que é a guerra pelas trincheiras? Na Primeira Guerra Mundial, os soldados cavaram buracos para se esconderem. Os soldados entravam dentro desses buracos de 1,5 metro mais ou menos, e ficavam com os corpos cobertos e apenas a cabeça do lado de fora para não serem atingidos. Os inimigos não tinham os seus corpos como os alvos para os atingirem, e os soldados dentro dessas trincheiras atiravam em seus inimigos, e eles não sabiam de onde vinham os ataques e não conseguiam ver os atiradores. Parecia que estavam sendo atacados por homens invisíveis, por não saberem de onde vinham os ataques. Os demônios, por serem invisíveis, atacam as igrejas que não sabem de onde eles atacam, mas sabem que estão sendo atacados, só não sabem de qual lugar. Temos que nos esconder nas trincheiras, e ficarmos invisíveis para atacarmos o mundo das trevas, revelar os planos diabólicos sem expor as nossas imagens, e quando fazemos isso estamos protegendo o nosso ministério dos escândalos, nos ocultando no mundo espiritual e atacando os demônios, e desmascarando seus planos. Sabe aqueles soldados de fardas verdes que ficam no meio das plantações verdes, que se camuflam para não serem vistos? E tem aqueles soldados que ficam debaixo das águas dos pântanos, outros ficam dentro das lamas bem camuflados e atacam os seus inimigos. E tem aqueles críticos que usam versículos desse tipo, incentivando a gravar vídeos para se mostrar. Mateus 5 verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. No versículo 14 de Mateus 5, Jesus fala que somos o sal da terra, o tempero que dá sabor ao mundo, o sal que evita a putrefação da carne. Fala da importância dos servos de Deus de se conservarem no mundo, para que as suas populações não se apodreçam em seus pecados. No versículo 14, fala que somos a luz que guiará o mundo ao caminho da verdade, e que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Significa que o mundo não pode esconder uma igreja edificada que foi construída na verdade. Uma igreja santa sempre irá ser vista pela luz que brilha nela. O mundo não pode ofuscar a luz de um povo santo e nem cobrir a lamparina com a sua escuridão, e nem cobrir a santidade com suas impurezas. Esse versículo fala que as nossas obras santas sempre serão notadas. Tem nada a ver com gravar vídeos. Deus não compactua com instrumentos hollywoodianos. Quem gosta de câmeras são atores e atrizes de filmes e novelas. Falarei de como a palavra refuta as críticas e as teologias. A palavra de Deus serve para desmascarar as heresias teológicas, as mentiras das seitas e os versículos isolados que muitos pegam para reforçarem as suas crenças. Eu não gosto de usar nomes de ninguém e nem de igrejas, e só refuto as ideologias, e ainda defendo a sã doutrina usando as escrituras. Nos tempos de hoje, tem um grupo de cristãos da internet, que criaram canais para desmentirem as revelações dos últimos tempos que Deus está dando para despertar a igreja. E Satanás sabe que estamos no tempo do fim, e que os dias dele já estão se aproximando de ser lançado no lago de fogo. Então ele irá partir para cima da igreja na guerra espiritual. Satanás irá partir para a ofensiva atacando o povo de Deus. Ninguém pode ter mais experiências com Deus, que recebe o nome de falso profeta. Agora está proibido de ter experiência, porque é chamado de mentiroso. Satanás irá usar essa estratégia de usar os seus agentes na internet, para rotular as nossas experiências como mentirosas. Isso prova que ele está desesperado, porque o seu território de comunicação está sendo usado para alertar o povo e pregar a sã doutrina. A sã doutrina do corpo virou chacota na internet, e as experiências sobrenaturais se tornaram piadas. Na parábola do semeador, os que estavam semeando dormiram, e os homens maus entraram no terreno e semearam o joio. Leiam essa parábola e compreendam. Os semeadores dormiram, por isso aconteceu isso. Quando alguém dorme não vigia, e o mal entra. Marcos 14 verso 32 ao 38. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante prostrou-se em terra, e orou para que se fosse possível passasse dele aquela hora, e disse:
Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes, não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A igreja dormiu, e está sendo enganada pela internet a não crer na santidade do corpo e nem em experiências. É por isso que temos que usar os versículos da verdade, e provar que eles estão errados. Eu tenho desmentido os críticos, e provado através da própria palavra de Deus que as experiências sobrenaturais são reais, e ainda desmanchando argumentos de falsas doutrinas. A Bíblia diz que temos que nos vestir das armaduras de Deus, para protegermos o nosso corpo nessa batalha, mas nessa armadura, o único instrumento de ataque é a espada. Não podemos usar a palavra de Deus para magoar as pessoas, nem para condenar ou ferir religião. A palavra existe para atacar só o que é mal como pecado, as mentiras de Satanás e atacar os próprios demônios. Quando Jesus foi atentado no deserto, ele não ofendeu Satanás, mas o derrotou usando a palavra de Deus. Satanás usou a palavra de Deus para enganar a Jesus, fazendo a mesma coisa que os críticos e teólogos estão fazendo na internet, pegando versículos isolados para manipularem as pobres almas. Lucas 4 verso 4 ao 13. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Observe que houve uma guerra de espadas entre Jesus e Satanás. Ele usou a Bíblia para vencer a Jesus, mas como ele poderia vencer aquele que criou a palavra e que é o verbo da palavra? Falarei sobre as dimensões celestiais. Existem várias dimensões celestiais. Quando estamos na Terra, sabemos que tem um lugar maravilhoso em cima de nós. Esse lugar está em cima porque é uma terra superior à nossa, um lugar sem descrição. Quando olhamos para o céu, vemos as nuvens e ele está azul. Significa que estamos vendo a nossa atmosfera, mas quando chega a noite o azul some, e o céu fica negro, e conseguimos ver as estrelas que estão fora do nosso planeta. Essas estrelas estão fora da atmosfera da Terra, e só conseguimos ver esses astros tão distantes da Terra à noite, mas de dia, a nossa visão só vai até a nossa atmosfera azul, porque o universo sempre será escuro, e só conseguimos ver à noite. Quando nos referimos ao céu, sempre olhamos para as estrelas ou para o céu azul, porque um céu de glória está acima desse céu que podemos ver, e quando chegarmos no céu que é a morada celestial e olharmos para cima, veremos um outro céu santo em cima de uma morada santa. O céu tem muitas dimensões espirituais que não compreendemos, e falarei de alguns lugares eternos do reino da luz. Gênesis 2 verso 8 ao 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio, e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates.
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa dimensão espiritual e eterna que é o jardim do Éden, mesmo tendo semelhanças com o nosso planeta Terra, não é o mesmo mundo. O jardim do Éden é um lugar eterno que tem os mesmos animais que tem em nosso planeta. No jardim do Éden tem as mesmas feras da terra, os mesmos animais aquáticos e as mesmas aves do céu. Quando Adão e Eva foram expulsos desse lugar, o jardim foi guardado. A outra dimensão eterna é a cidade do casamento, o reino de luz que não foi inaugurado pelos seus moradores, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. Gálatas 4 verso 26. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Hebreus 13:14. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, outra dimensão santa de luz. É os céus que João viu. Apocalipse 4 verso 2-9. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado, era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono, um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Observem que essa dimensão celestial é diferente do jardim do Éden. Enquanto o jardim do Éden tem os animais iguais aos da terra, no céu os animais são híbridos e são misturados de várias espécies. São animais angelicais ou animais anjos, que diferente dos animais da terra. Esses animais falam e glorificam a Deus. O seio de Abraão foi o lugar de descanso para os patriarcas que são antes da lei. O seio de Abraão também é para os profetas da lei mosaica. E na graça, o lugar de descanso dos santos é o paraíso. Jesus falou para o ladrão da cruz do Calvário: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Os teólogos, para provarem, dizem que a palavra estarás é futuramente para comprovarem que Jesus não levou o ladrão ao paraíso. Mas o que é o futuro? Amanhã é o futuro, porque hoje é o presente. Agora que falo da minha experiência é o presente, mas daqui a uma hora já é o futuro, porque não sei o que vai acontecer, se eu vou estar viva ou não. Daqui a uma hora muitas coisas vão acontecer no mundo que não temos ideia do que se trata. Daqui a uma hora, o anticristo pode ou não se manifestar. Desse momento a 1 minuto para frente já é o futuro, porque não sabemos o que ocorrerá a 1 minuto para frente. Quando Jesus falou para o ladrão que hoje mesmo estará no paraíso, ele não quis dizer no futuro muito distante que falam que é na ressurreição. Jesus disse a palavra hoje, ele não falou amanhã ou depois. A palavra estará é futuro, mas Jesus disse hoje. O futuro de hoje pode ser daqui a 3 horas para frente, ou desse momento a 1 hora para frente. A partir da hora que eu falo a 1 minuto lá na frente, já é o futuro por não saber o que irá acontecer. O futuro de hoje são os minutos lá na frente, as horas lá na frente. Jesus falou hoje mesmo, não vai passar desse dia, estarás no paraíso, ou seja, daqui a algumas horas irá morrer, e estarás comigo no paraíso. A graça preparou o paraíso para o povo da igreja, e todos os patriarcas e profetas que estavam no seio de Abraão, saíram desse lugar e foram habitar no paraíso.
O jardim do Éden não tem mais ninguém, deixou de ser uma habitação depois que Adão pecou. O seio de Abraão não tem ninguém, porque era um lugar que serviu para guardar o povo da lei mosaica, os patriarcas e os profetas. O seio de Abraão foi um lugar temporário, até Jesus morrer e inaugurar o paraíso da graça. A Nova Jerusalém também não tem moradores, e aguarda a igreja que irá ser arrebatada. Todos do paraíso irão inaugurar essa cidade. Os críticos que não acreditam em arrebatamento, no versículo 2 de Apocalipse 4, fala que João foi arrebatado em espírito, e tem aqueles que dizem assim: nem para os apóstolos Jesus revelou tantas coisas, porque para você irá revelar. Jesus disse em João 14 verso 12, que nós faríamos milagres maiores do que ele. Ele, sendo o Salvador do mundo, deu esse privilégio para nós fazermos coisas maiores do que ele, porque não podemos receber mais revelações do que os apóstolos. Os apóstolos não são maiores do que Jesus. Podemos fazer maiores milagres do que o Mestre, mas não podemos receber mais revelação do que os apóstolos. Estamos no tempo do fim. Muitas almas estão em jogo. Se Deus não abrir as cortinas do mundo espiritual, muitas almas não irão se salvar. É comum nos fins dos tempos Deus revelar mais coisas para os seus servos de hoje, do que revelou aos apóstolos. Estamos no tempo do fim, e os sinais têm que acontecer em grande escala, e quem já foi do ocultismo, além de saber as coisas reveladas do lado das trevas, ao se converterem também irão saber as coisas reveladas do lado da luz. Sendo assim, saberá mais coisas reveladas do que os apóstolos de Jesus. Falarei sobre as duas testemunhas apocalípticas, Enoque e Elias. Uma corrente acredita, e a outra corrente diz que é Moisés e Elias. 1 Coríntios 14 verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso é o resultado de quem busca segmentos de teologia e não recorre a Deus, e nem pede revelação para o dono da verdade. Zacarias 4 verso 11 ao 14. Respondi mais dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Na visão do profeta Zacarias, ele vê as visões e faz perguntas para o anjo revelar o significado, porque ele não entendia as visões. Quando ele fala quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal, o anjo disse que essas duas oliveiras que estão à esquerda e à direita de Deus, são os dois ungidos. Não revelou quem são, e se fosse para falar, Moisés e Elias, o anjo teria falado, porque ali estava sendo revelado uma visão, não é Enoque. E vou lhe dizer o porquê. Hebreus 11 verso 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Deus arrebatou Enoque para enviar aos fins do tempo para pregar. Não, quem afirmar isso mente. Se Deus quisesse que Enoque morresse, teria deixado ele morrer de velhice. Deus se agradou tanto do patriarca Enoque que não deixou a morte tocá-lo, porque ele viveu em santidade ao ponto de caminhar com Deus. E a igreja que viver uma vida santa, e conservar as vestes brancas igual Enoque fez, será arrebatada. Enoque é o símbolo da igreja no Antigo Testamento que andou com Deus, e para andar com ele, tem que viver uma vida separada do mundo. Se Enoque é o símbolo do arrebatamento da igreja por conservar a sua pureza, se ele voltar e morrer na terra, não tem sentido. Se ele precisa experimentar voltar à terra para experimentar a morte de Cristo foi em vão. Jesus morreu na cruz do Calvário, para que os que estão vivos no dia do seu arrebatamento, venham a subir ao seu encontro e não experimentem a morte. Salmos 89 verso 48. Viverá sem ver a morte, algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura. Os mortos em Cristo serão arrebatados, mas antes eles precisam ressuscitar e vencer a morte.
A ressurreição é a vitória sobre a morte do corpo. 1 Coríntios 15 versos 55 ao 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Enoque tem que vir para morrer, porque tem que experimentar a morte, então o aguilhão da morte, que é o pecado, tem poder sobre a vida desse homem santo. Sendo assim, o aguilhão da morte não foi vencido na cruz. E se a igreja for arrebatada igual Enoque, terá que voltar para a terra e morrer. João 8 verso 51. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Elias terá que voltar e pregar o evangelho e morrer na terra. Elias fugiu para não ser morto por Jezabel, e Deus viu o medo que o profeta tinha de morrer, e deu ordem para ungir Eliseu em seu lugar, e depois o arrebatou ao céu. Se Elias não queria ser assassinado por Jezabel, e Deus o arrebatou para ele não ver a morte, porque Deus mudaria de ideia e mandaria Elias morrer no final dos tempos pela mão do governo da besta. Isso não tem sentido nenhum. Mandar um profeta que está gozando das maravilhas celestiais para morrer em um mundo catastrófico. Malaquias 4 versos 5 ao 6. Que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Eles usam esse versículo para dizer que Elias tem que vir à terra, antes que o grande dia de Deus venha castigar e enviar a desgraça na terra. Mateus 9 verso 11. Então questionaram-lhe, porque os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro. Mateus 11 verso 1 ao 5. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Mateus 11 verso 11 ao 14. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Jesus revelou que Elias já veio, não é que ele reencarnou em João Batista, mas ele veio com o mesmo ministério de Elias e usado na mesma unção. Lucas 1 verso 17. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Elias e João Batista usavam os mesmos tipos de roupa, segundo a Reis 1 verso 7 a 8. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou, e vos transmitiu estas palavras? E eles lhes explicaram: era um homem que usava vestes de pelos, e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Marcos 1 verso 6. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Elias, Enoque e Moisés, nenhum desses, depois que estão nos céus gozando as maravilhas da eternidade, não virão para a terra morrer. Eles foram salvos através da fé, e o mundo espiritual já os reconhece como cidadãos celestiais que não pertencem a esse mundo. Filipenses 3 verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
A igreja está esperando o Salvador Jesus, e quando ele vier até as nuvens iremos ao seu encontro, e o nosso corpo abatido se transformará em um corpo glorioso. 1 Coríntios 15 verso 42 e 43. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. No arrebatamento da igreja, o corpo dos mortos que se corromperam com a putrefação ressuscitará em um corpo sem a corrupção, um corpo que não se pode apodrecer por estar livre da morte. Os nossos corpos são fracos por sentirmos cansaço, fadiga, mas naquele grande dia será um corpo de vigor. Um corpo falho e mortal irá se transformar em um corpo de glória. 1 Coríntios 15 versos 50 ao 54. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 50. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. O nosso corpo corrupto não pode herdar aquilo que não é corrupto. É necessário a transformação de nossos corpos. Elias e Enoque, que foram arrebatados, também tiveram os seus corpos transformados para poderem entrarem no céu. Os seus corpos para herdar a morada que não há corrupção, tiveram que ser transformados. Eles teriam que passar por uma transformação, porque eles eram carne e sangue. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando que nem todos estarão mortos quando Jesus vier, e os vivos terão os seus corpos transformados. Enoque e Elias também estavam vivos quando os seus corpos foram transformados. Versículo 52. Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nesse versículo, fala que os mortos ressuscitarão sem corrupção em seus corpos, e os que estão vivos serão transformados. Os mortos aqui que foram ressuscitados com os corpos gloriosos, é uma representação de Moisés no passado. Moisés, ao morrer, teve seu corpo disputado com Miguel. Mateus 10 verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mas o anjo recolheu o seu corpo e guardou, e deixou ele dormindo, representando os santos da igreja que dormem hoje em seus sepulcros. O anjo Miguel ressuscitou Moisés. João 11 verso 25. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Isso significa que o anjo Miguel, ao pegar o corpo de Moisés, o guardou em algum lugar, mas não pode ressuscitar. Tinha que esperar o único homem capaz de ressuscitar e dar a vida eterna. Aquele que crer nele, mesmo que morra, viverá. Todos os profetas antigos morreram crendo na vinda do Messias. 1 João 2 verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Só Jesus é capaz de dar a vida eterna. Moisés teve que esperar Jesus para ter o seu corpo ressuscitado. Isaías 22 verso 22. Eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Apocalipse 1 verso 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ao vencer a morte de cruz, ganhou autoridade ao receber a chave da morte e do inferno. Se ele tem a chave da morte, só morre quem ele quiser, e vive quem ele quer. O poder de ressuscitar está em suas mãos. Podem até achar estranho de Enoque e Elias subirem ao céu vivos, e Moisés ter que esperar o corpo ser ressuscitado. Elias e Enoque não morreram, e foram arrebatados, e Moisés morreu, mas não podia ressuscitar antes do dono da ressurreição, apesar do anjo Miguel ter levado o seu corpo. 1 Coríntios 15 verso 20 e 21. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Jesus teve que ressuscitar primeiro para conquistar a chave da morte, e assim ressuscitar os demais. Muitas pessoas ressuscitaram antes dele, igual Lázaro, a filha de Jairo, e Elias também ressuscitou um menino, mas a ressurreição para a vida eterna,
Jesus foi o primeiro a experimentar, isso é, ganhou autoridade para fazer isso aos seus filhos, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nesse versículo fala que Jesus foi o primeiro dos mortos que ressuscitou. Adão foi criado na vida, mas a morte de todos entrou por causa dele e ninguém podia ressuscitar, porque o aguilhão de morte não tinha sido vencido. Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo e Lázaro, provando que ao vencer a morte ele não iria apenas ressuscitar, mas transformar o corpo em glória e ainda dar a vida eterna. Isso não aconteceu com Lázaro e nem com a filha de Jairo, que ambos foram ressuscitados, mas não herdaram a vida eterna e ainda não tiveram os seus corpos mortais transformados. Nesse versículo, fala que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos que dormem. Quando Jesus disse que a filha de Jairo não morreu, mas dormia, riram dele, por saberem que a menina estava morta e não dormindo um sono. No mundo espiritual, o corpo dos servos de Deus não morre, mas entra em um sono profundo que irá despertar ao soar da trombeta. É como se nós entrássemos em um sono profundo em nossa casa, e o barulho do despertador nos venha despertar. No mundo espiritual, o corpo do ímpio não dorme, mas morre, e a prova é que quando a última trombeta soar, o corpo do ímpio não irá ouvir por estar morto, mas o corpo do justo que está dormindo irá acordar do sono. O termo dormir e sono é para o corpo, não para a alma e o espírito, lembrando que estou me referindo aos corpos, e não às almas que estão no céu, até porque o termo sono é para o corpo. Espírito não dorme e não morre, mas o corpo. Quando trabalhamos muito, o que cansa é o corpo, e não o espírito. A alma cansa por causa do pecado, aflição, opressão, e não pelo esforço físico que o corpo faz. O sono na noite que faz a pessoa dormir, é para revigorar as forças no outro dia para enfrentar mais um dia de trabalho. Isso não tem nada a ver com a alma. Moisés, mesmo tendo o seu corpo ressuscitado depois que Jesus morreu, a alma dele já estava no céu. 1 Coríntios 15 verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse versículo fala que o corpo mortal tem que se revestir de imortalidade, no versículo 24, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nesse versículo fala que quando o corruptível se revestir daquilo que não é corruptível, e o mortal se revestir de imortalidade, o nosso corpo será transformado em glória, e a morte não terá mais poder de matá-lo, e a vitória de Jesus na cruz foi consolidada. Elias e Enoque, ao serem arrebatados igual a igreja um dia será, esses homens entraram no céu com os seus corpos revestidos de imortalidades e cheios de glória, e mesmo que eles voltassem um dia na terra para pregarem, eles não poderiam ser mortos, pois estão vestidos de imortalidades e seus corpos gloriosos não podem morrer. Eles já não são mais carne e sangue, porque entraram no reino de Deus. Moisés teve o seu corpo ressuscitado através da morte de Jesus. A morte perdeu o poder de tocar em seu corpo glorioso. A morte foi tragada pela vitória. Apocalipse 11 verso 3 e 4. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Observe que a Bíblia não revela os nomes dos dois ungidos, porque na época que essa revelação foi dada ao apóstolo João, essas duas oliveiras ainda não existiam, e pode ser que eles ainda irão nascer na terra. Deus não revelou os nomes desses homens que ainda não tinham nascido ao entregar a revelação a João, e muitos se confundem na tradução, porque João viu as duas oliveiras que estão diante do Senhor. Não podemos dizer que quem está diante de Deus é só quem está nos céus. Os sacerdotes, quando entravam no tabernáculo, estavam diante de Deus, e quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e hoje podemos estar na presença de Deus, a orar e sentir a presença de Deus. Já estamos diante dele. A sua presença é a prova de que estamos diante dele. O seu Espírito Santo está na terra e nos visita. Ele está tão próximo de nós e habita em nós.
não precisa estar no céu diante de Deus, se o Espírito Santo está conosco. As duas testemunhas são cheias do Espírito Santo, é claro que está diante de Deus, e os argumentos que os teólogos dizem, para falar que uma das testemunhas é Moisés. Moisés é visto como possibilidade, devido ao poder das testemunhas de transformarem a água em sangue. Elias tinha o poder de destruir pessoas com fogo do céu. O fato de as testemunhas operarem os mesmos sinais que Elias e Moisés fizeram, não prova nada, porque Deus tem que mandar Elias e Moisés na terra para operarem o que eles já fizeram. Deus não pode levantar dois homens nessa terra para operarem os mesmos sinais? Deus é limitado, e só pode fazer através de Elias e Moisés? Os teólogos colocam somente esses dois homens como capazes de operarem esses sinais, e esquecem que antes de Deus mandar Moisés ao Egito, ele deu a autoridade através do cajado, e também quando chegou perto do Mar Vermelho, quem abriu o mar foi Deus, e não Moisés. Esquecem que Elias pediu para o fogo cair do céu, e quem mandou foi Deus. Da mesma maneira que Deus usou esses homens, Ele pode usar qualquer um de nós e levantar duas testemunhas. João 14 verso 12. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus deu autoridade para a igreja operar coisas maiores do que ele, porque então Deus não pode levantar duas pessoas com a mesma autoridade de Elias e Moisés. As duas testemunhas irão ter a mesma autoridade desses homens. Sim, quando Elias foi arrebatado, o seu ministério foi passado para Eliseu, e depois que esse morreu com muito tempo, João Batista se levanta com a mesma autoridade. Ele foi um Elias na sua época, e no final dos tempos Deus irá levantar outro Elias, ou seja, um homem com a mesma autoridade. Moisés morreu, e passou o bastão da liderança para Josué. O próprio Deus levantou esse homem que passou o Jordão, igual Moisés que passou pelo Mar Vermelho. E porque Deus não pode levantar um futuro Moisés, os teólogos estão dando forças à visão que Moisés e Elias apareceram com Jesus na transfiguração, no livro de Mateus 17 verso 3 e 4. Eles usam o versículo da aparição deles a Jesus para dizerem que vão voltar. Eles apareceram para Jesus com os seus corpos imortais, Elias com o corpo transformado, e Moisés com o corpo espiritual por estar na glória. Esse versículo é apenas uma aparição, e não prova nada. Afirmam que tem que ser eles as duas testemunhas, porque viram a Deus. Moisés e Elias viram a Deus por estarem no céu, e são testemunhas por verem Deus. Eles são testemunhas como qualquer outro profeta que está no céu, mas essas testemunhas do céu, não só Elias, Moisés, como Abraão, Jó e outros não podem dizer na terra. Olha o tanto de testemunhas que tem no céu que viram o Deus, os profetas, patriarcas, apóstolos e milhares de anjos. Lucas 16 verso 27 ao 29. O rico respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lázaro já está na eternidade, e não pode pregar na terra onde existem os vasos para isso. Esse versículo é a prova de que Elias e Moisés não podem vir para a terra. Abraão respondeu ao rico: eles têm Moisés e os profetas. Essa parábola não é uma história de fábula, igual as seitas que não acreditam no inferno falam. Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas. Uma época que Moisés estava vivo e ainda tinha profeta para pregar. A pergunta é, se ainda tem profetas na terra, Deus não precisa mandar Enoque e Moisés que estão do outro lado? Deus quer as testemunhas da terra para trabalharem, não as testemunhas dos céus que já terminaram as suas jornadas e estão descansando do seu labor. Deus ainda não se manifestou aos homens da terra, e todas as vezes que ele se manifestou aos profetas foi de outras formas, ou apenas falava com eles e não revelava sua face. A sua forma original ele não se manifestou aos homens da terra, mas o seu Filho já se manifestou quando se fez carne, e continua aparecendo em experiências de arrebatamento. Êxodo 33 verso 20 ao 23. E disse mais:
não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então as duas testemunhas não serão as que viram a Deus nos céus, mas as que irão ver Jesus. As duas testemunhas serão as que vão ver Jesus, por isso que eles serão chamados de testemunhas, assim como os discípulos. Atos 1 verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você que viu o rosto de Jesus em uma experiência, também é uma testemunha por tê-lo visto. Falarei do Jardim do Éden. Estudiosos dizem que o Jardim do Éden hoje se transformou no Iraque e Kuwait, e outros acreditam que o Jardim do Éden ficava na Turquia. Gênesis 2 verso 14. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre, e o quarto, é o grande rio Eufrates. Eles fizeram referência aos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Pesquisadores da Universidade de Colônia na Alemanha, chegaram até a uma área conhecida como Göbekli Tepe no topo de uma colina no sudeste da Turquia. Falar isso é a mesma coisa que dizer que o Jardim do Éden se corrompeu pelo pecado dos homens, e toda a terra que Deus criou para ser a morada dos santos não pode se corromper. Se a terra santa pode se corromper, o próprio céu tinha se corrompido através da rebelião de Lúcifer. Quem se corrompeu foi Lúcifer e a terça parte dos anjos que foram expulsos. Mas o céu continuou sendo lugar santo, a morada de Deus, e o Jardim do Éden foi a mesma coisa. Quem se corrompeu foi o homem, e não a terra que é santa. Adão e Eva foram expulsos por não terem o direito de habitarem na terra santa. Então por que o anjo expulsou Adão e Eva do paraíso? Se os teólogos falam que o Jardim do Éden se corrompeu, e hoje é o Iraque e a Turquia, se o Jardim do Éden foi corrompido e se tornou o Iraque, não havia necessidade do anjo expulsar o casal. Gênesis 2, verso 19 ao 20. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Esses são os versículos que eles acreditam que o paraíso era na terra, e por causa do pecado, o Jardim do Éden foi transformado nessa terra contaminada. Os animais do Éden com as aves do céu, animais selvagens da terra, todas as feras, aves do céu, rebanho doméstico e o rio Eufrates que hoje está na Turquia. A teoria é que esses animais não se alimentavam de carne, e o leão comia ervas e não podia fazer mal ao homem, mas com o pecado, as feras ficaram indomáveis e prontas para matarem e se alimentarem. A Bíblia não relata que os animais ficaram ferozes no Jardim do Éden quando Adão pecou. Isso é uma manobra da teologia. Gênesis 3 ao 23 e 24. O Senhor Deus os lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Repare que Deus lançou Adão e Eva do Jardim do Éden. Isso significa que o lugar era santo, e eles ao cometerem o pecado, não eram mais dignos de estarem naquela terra santa. O pecado impede que o homem venha morar nos lugares santos. O versículo 23 fala que Deus lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Que terra eles teriam que lavrar? O Jardim do Éden não era, porque foram expulsos. O versículo fala: foram expulsos do Jardim do Éden para lavrarem a terra de que foram tomados. Observe que eles ao cometerem o pecado, foram tomados para uma terra para eles lavrarem ela. Lavrar significa cultivar, plantar e cuidar. A terra para onde eles foram, era uma terra de luta, escravidão,
uma terra diferente da terra do Éden. No jardim do Éden só tinha o bem, a eternidade, e não existia o pecado. E agora eles estavam em uma terra que não existia a eternidade, uma terra que tinha o conhecimento do bem e do mal, em uma terra de dor que ele teria que trabalhar para sobreviver, e que para se alimentar, teria que suar o rosto, que é trabalhar na terra plantando e colhendo, enquanto no jardim do Éden ele não precisaria trabalhar, a própria terra dava os seus frutos sem precisar plantar. Gênesis 3 verso 17 ao 19. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Observe que Deus fala que a terra se tornará maldita por causa do seu pecado, que significa que a terra irá se multiplicar debaixo do pecado original. E mesmo que Adão ensinasse os seus filhos o conhecimento do bem que adquiriu da árvore da ciência, também iria transmitir o conhecimento do mal da árvore da ciência, e o mundo iria se multiplicar, podendo escolher qual atitude herdar da árvore da ciência do bem ou do mal. É claro que a carne tem mais tendência de querer fazer o mal do que o bem, por isso que no dilúvio a população do mundo estava corrompida, e só Noé e a sua família se salvaram. No versículo 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Adão foi tirado do jardim, e transferido para uma terra que não era santa igual o jardim do Éden, mas uma terra passageira por ter contagem de dia e de noite. E se tem contagem de dias, tem contagem de anos. E se tem contagem de anos, não é eterna. Se tem dias e noites, é uma terra passageira, onde nascem e morrem quando atingirem a idade normal de morrer, que é a velhice. No céu só tem o dia, e não tem noite, então não existe contagem de dias, por isso é eterno e fica nas alturas. O que significa a terra superior preparada para os santos? Lá só opera o bem, e a luz reina. No inferno só tem a noite e não o dia, então não existe contagem de dias, por isso é eterno e fica lá embaixo. O que significa a terra inferior preparada para os demônios? Lá só opera o mal, e as trevas reinam, mas os rebeldes vão para lá. O planeta Terra existe noite e dia, é uma terra de contagem de tempo, por isso é uma terra passageira que todas as coisas se tornam pó. É uma terra que não fica nem em cima e nem embaixo, mas no meio da terra superior e a terra inferior. O planeta Terra fica entre o céu e o inferno, o céu em cima e o inferno embaixo. Por ser uma terra intermediária e temporária, as pessoas escolhem se querem ir para a terra de baixo ou para a terra de cima. Nessa terra mediana que vivemos, uma terra física e não espiritual, e podemos escolher se queremos uma morada melhor do que o nosso planeta ou pior do que ele. Dessa terra de aflição, o povo irá escolher se quer morar em uma terra superior e muito melhor que fica em cima, ou escolher morar na terra inferior que fica embaixo, a terra da humilhação e a pior das moradas do mundo. Provérbios 15 verso 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. No versículo 24 de Gênesis 3, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim do Éden não ficava na terra, mas em uma dimensão espiritual, um lugar santo que não podia se corromper, mas o homem que se corrompeu foi expulso do lugar santo. A luz e trevas não combinam. Quando o casal do jardim do Éden foi lançado fora, Deus colocou anjos querubins ao oriente que foi para guardar o caminho que chega até a árvore da vida. Os anjos estavam guardando a entrada do jardim. Eles protegiam a árvore da vida, para que o casal não fosse comer desse fruto e conquistar a vida eterna. Mas dessa vez com o pecado, imagina se fosse permitido de eles comerem da árvore da vida, e terem a eternidade. Eles não iriam morrer, e a população do mundo não iria caber na terra porque ninguém iria morrer, desde Adão até hoje, e ainda os assassinos não iriam morrer e continuaria matando, e ninguém iria poder morrer mesmo que quisessem se matar, por conta da eternidade.
Uma pessoa poderia cair de um prédio e se desmembrar, e continuaria viva. Ela não iria morrer, se Adão tivesse comido da árvore da vida eterna depois de ter pecado, mas mesmo tendo a vida eterna não iria compensar, porque iria sentir dores e sangrar por causa do pecado do fruto que Adão e Eva comeram. Na verdade, seria o inferno na terra se a pessoa sofresse acidentes mortais e não morresse igual a afogamento, atropelamentos de carro e tiros com armas de fogo, mas os querubins protegeram a árvore da vida com as suas espadas inflamadas, para evitar que o desequilíbrio acontecesse na terra, ou transformasse em um pedaço do inferno onde as almas sofrem mas não podem morrer. Quando o casal pecou, eles foram tirados do jardim do Éden e lançados nesse planeta contaminado, que já estava Lúcifer e os seus anjos, que foram lançados para baixo e caíram na terra. Lucas 10 verso 18. Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Satanás caiu nesse planeta, e não no jardim do Éden. A sua entrada no paraíso foi a permissão de Deus para testar o homem, igual o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Se Adão tivesse passado no teste, não precisaria Jesus vir passar pelo teste que Adão não passou. Se Adão tivesse vencido, o mundo não teria pecado e ele venceria o diabo, e hoje todos nós estaríamos no jardim do Éden salvos da influência do mal. O jardim do Éden não é a Turquia de hoje. Jamais Deus iria transformar aquele jardim santo em um país muçulmano. Deus não iria deixar o jardim santo do Éden se transformar em uma terra contaminada e controlada por Satanás. Se Deus quisesse corromper o jardim do Éden, não teria expulsado Adão e Eva de lá. Um lugar lindo daquele não poderia ser contaminado por causa do pecado de Adão, e quem pagou pelo pecado não foi o jardim do Éden que foi preservado do pecado do homem, mas quem pagou foi o próprio réu que cometeu o pecado, e teve que ir para uma terra a ser escravo dela, trabalhar na terra para sobreviver. Jamais Deus transformaria o seu jardim santo em uma Turquia ou Iraque por causa do homem, e a prova de que Deus não deixaria o lugar santo se contaminar, foi a expulsão do casal do jardim do Éden, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e enganou a terça parte dos anjos do céu. Ele foi atirado na terra com os seus seguidores. Deus não deixou que esses anjos pecadores ficassem no céu, e expulsou todos eles lançando-os para a terra, e o céu continua um lugar santo, pois o mal foi expulso. Jamais Deus iria deixar a sua morada santa se corromper por causa do pecado de Lúcifer, e foi o que aconteceu no Éden. Deus expulsou o mal, e não deixou o lugar se corromper por causa de Adão. Então não acreditem se alguém dizer que algum lugar desse planeta já foi o jardim do Éden. Até hoje os cientistas estão procurando o jardim santo de Deus nesse planeta contaminado. O fato de Deus ter criado as feras da terra, aves do céu, rebanho de ovelhas e o rio Eufrates, não significa que o Éden ficava na terra. Deus criou o planeta Terra com o mesmo rio e os mesmos animais que tem no jardim do Éden, para que Adão e Eva se adaptassem melhor. Adão já tinha colocado os nomes de todos os animais no Éden, e não tinha sentido Deus mandar ele para um planeta muito diferente com outras espécies de animais estranhos, iguais tem no céu registrado em Apocalipse. Os 4 animais que João viu, Deus tirou Adão do Éden, e colocou em um planeta que tem os mesmos animais e um rio que tem o mesmo nome que é o rio Eufrates. Adão deve ter estranhado as feras do planeta Terra, porque lá no jardim do Éden eles comiam ervas. Já no planeta Terra eles comem carnes e até os humanos se não tiverem as suas presas,